Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical na semana de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 da nossa revista, que tem como título O Segredo da Perfeição. Bom, o objetivo da nossa lição de hoje é nós destacarmos mais um dos atributos de Deus. Todos os domingos nós temos estudado um dos atributos de Deus e hoje nós vamos falar sobre a sua perfeição. E como ele tem essa natureza divina, né, ele procura se relacionar com o homem que teve a sua natureza corrompida através do pecado. O autor da nossa revista, ele apresenta um poema de Newman, que dentro da sua visão ele vai descrever aí a perfeição de Deus. É um poema muito bonito. Vamos dar uma lida juntos nesse poema de Newman. Ele diz assim: a sabedoria de Deus ela não pode errar, a santidade de Deus ela não pode pecar. O amor de Deus não pode ser cruel. A imutabilidade de Deus, ela não pode mudar. A eternidade de Deus, ela não pode terminar. A perfeição de Deus é uma fonte muito doce de consolação para nós em nossas fraquezas e tolices. Se não fosse a onisciência, poderíamos sofrer e ele não saber. Se não fosse a onipresença, poderíamos chorar e ele não ouvir. Se não fosse a onipotência, poderíamos perecer e ele ser incapaz de nos socorrer. Se ele não fosse bom, ele não teria cuidado de nós, ou poderíamos nos esmagar. Embora o Senhor seja exaltado, ele ainda assim tem consideração para com os humildes. Ele não tem desprezado a aflição dos seus filhos aflitos, nem ocultado o seu rosto deles. Eu sou pobre e necessitado, todavia o Senhor pensa em mim. Ele coloca minhas lágrimas em seu frasco. Podemos destacar, dentro do poema de Newman, uma descrição dos atributos de Deus e o seu cuidado com a vida da humanidade. Em relação aos atributos de Deus, Newman ele destaca ali a sua sabedoria, a sua santidade, o seu amor, a sua imutabilidade, a sua eternidade. Na segunda parte desse poema de Newman, nós podemos ver que esses atributos estão voltados para socorrer a vida do ser humano, socorrer a vida do homem. Ele relaciona essa perfeição de Deus como uma fonte inesgotável de consolo. E como nós vivemos dias hoje, que nós necessitamos do consolo de Deus, quantos problemas a humanidade passa, né? Quanta guerra, quanta miséria, quantos terremotos, quantas vidas são ceifadas, né, pela intolerância do próprio ser humano. Quantos problemas a humanidade tem passado com a fome, com a peste, com as doenças. Né? Quem é que não passa por problema nos dias de hoje? Quantos problemas cada um de nós temos? Né? Talvez as pessoas olhando do lado de fora, que não está vivendo o nosso problema, ela acha ser fácil, né, resolver esses problemas, mas só quem passa por esses problemas sabe como é difícil ultrapassar. Existe um dito popular que diz que o nosso problema é do tamanho da nossa insegurança. Isso não deixa de ser uma verdade, né? Por isso nós precisamos estar sempre buscando o consolo de Deus, por isso nós precisamos estar sempre vivendo a esperança, né? Uma esperança constante que Deus é o nosso refúgio, que Deus é o nosso consolo. Ele está escrevendo esses atributos de Deus, de onisciência, onipresença, onipotência, né, como sendo atributos voltados ao cuidado de Deus. Deus está usando esses atributos para cuidar da vida do ser humano em nossos momentos de fraqueza, nossos momentos de sofrimento, em nossos momentos de incapacidade, quando nós não temos mais recursos. Deus ele está velando por nós. Newman termina o seu poema reconhecendo a grandeza de Deus e de uma forma graciosa todo o cuidado que Deus tem dispensado pela vida do homem. Né? Dentro dessa visão do poema de Newman, podemos buscar várias referências bíblicas, né, para dar crédito ao poema de Newman. Vamos dar uma lida no texto, né, da nossa lição, que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4 e 5. Ele diz assim, versículo: Ele é a rocha e a sua obra são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel e que não comete erros. Justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos, que vergonha.
são gerações pervertidas e transviadas. O capítulo 32 de Deuteronômio ele é um cântico de Moisés inspirado por Deus para o povo de Israel. Quando Deus anuncia que Moisés ele não entraria na terra prometida, né, ele revela a Moisés que o povo, ao entrar na terra prometida, estaria abandonando o Deus verdadeiro, né, e adorando os deuses daquelas terras estranhas, né, adorando outros deuses. Esse cântico de Moisés era uma forma de testemunhar a consequência do castigo que o povo sofreria por causa da sua infidelidade. Então Moisés ele reúne toda a sua liderança, né, e transmite o recado de Deus. Deus é onisciente e conhecedor de todas as coisas. Ele sabia que pela dureza do coração do homem, né, pela dureza do coração daquele povo, eles se deixariam levar pela idolatria dos deuses pagãos, eles se deixariam levar pelos deuses daquela terra, eles buscariam a sua própria satisfação, né? Hoje nós, através da Bíblia, nós conhecemos a história do povo de Israel e sabemos como esse povo, né, ele sofreu porque ele se desviou dos caminhos de Deus e ele pagou um preço muito amargo, um preço muito pesado por ter se afastado de Deus. Você já parou para pensar na letra dos louvores que nós cantamos a Deus em nossa casa, na rua, na igreja, no carro, onde quer que for? Muito mais do que uma música legal, muito mais do que um ritmo legal, o louvor ele deve ser encarado como uma declaração dos nossos sentimentos a Deus, deve ser encarado como louvor a Deus, muito mais do que uma técnica vocal, muito mais do que um bom instrumental. Louvar a Deus é uma expressão de adoração, é uma expressão de gratidão, é uma expressão de esperança, de confiança em Deus. Como nós já vimos, os atributos de Deus em todas as lições que nós passamos, Deus ele é um ser perfeito. Deus ele tem toda a autoridade, né? Deus ele foi criador de tudo. Deus ele é eterno, ele não aceita outros deuses diante dele. Deus ele é justo, ele repudia o mal. Deus ele é fiel em tudo que promete. Deus em sua essência ele é perfeito e por isso devemos adorá-lo, adorá-lo com o nosso coração, adorá-lo realmente com o nosso sentimento. Fica claro que o homem sem conhecimento de Deus, ele não conseguiria estabelecer um padrão moral, um padrão que pudesse distinguir aquilo que é justiça do bem entre o bem e o mal. Há algumas linhas da filosofia que apontam que para a existência dos valores morais e discernimento do bem entre o bem e o mal só pode existir com a consciência da existência de um Deus, de um ser divino. Para nós concluirmos, podemos afirmar que Deus é bom para todas as pessoas, ele não faz distinção de ninguém, ele se revelou através das Escrituras Sagradas, nos orientando como devemos seguir. Hoje nós temos a responsabilidade de testemunhar a bondade e a justiça de Deus através das nossas ações, sabendo que a bondade de Deus não anula a sua justiça. Deus é bom, mesmo nós sendo imperfeitos, ele nos dá a oportunidade de arrepender e nós voltarmos a viver debaixo da sua graça. Não podemos não podemos aceitar que o pecado roube esse privilégio de estarmos diante da presença de Deus. E por último, Deus é perfeito, né? E por isso nós precisamos nos colocar aos pés de Cristo e seguir o seu exemplo e corrigir os nossos defeitos, corrigir as nossas falhas todos os dias até que Ele volte. Amém? Que Deus abençoe a todos.